Eu quero cumprimentar alguns irmãos que nos visitam. A Lohane Silva, cadê a Lohane? Faz assim, está ali, a Lohane e o Jair, já cumprimentei eles, amigos do Leonardo. Rafael Gomes, Rafael, conheço o Rafael, Edilamar e também Ronaldo. É isso, essa família, coisa boa. Deus abençoe esses irmãos, os que nos visitam, que Deus cubra vocês de graça, viu? De maneira especial nesta noite. Nós vamos estudar a palavra do Senhor. Eu quero convidá-lo a você acompanhar na sua Bíblia aí, capítulo 17 de Gênesis. Eu lerei do verso 1 até o verso de número 14. Diz assim a palavra do Senhor. Eu até disse primeiro, mas eu vou começar do 3. Afinal de contas, nós estudamos do verso 1 ao verso 3 domingo passado, e hoje é do verso 4 ao verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. E estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino, nas suas gerações, devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês, e será aliança perpétua. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio, deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Oremos mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado porque nós podemos estudá-la, obrigado, Senhor, porque nós podemos de maneira graciosa na nossa nação, nos reunirmos enquanto igreja, podendo, ó Senhor, nós prostrarmos de maneira pública na presença do Deus vivo. Nós estamos aqui, Senhor, desejosos que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas, que o Senhor possa edificar nossas vidas de modo, Senhor, que lembremos tudo que a Tua palavra tem para nós e para a nossa descendência, Senhor. Que o Senhor nos anime a cada dia a olhar para o Senhor, a despeito das nossas fraquezas. Que o Senhor nos ensine a encontrarmos no Senhor renovo e forças para a caminhada diária na Tua presença, Senhor. Como nós já vimos, ó Senhor, na Tua palavra, o Senhor nos chama a vivermos uma vida corandel, uma vida na presença do Senhor, uma vida na presença de maneira que o Senhor possa ver em nós integridade. Trabalhe em nós, Senhor, faça de nós sensíveis à Tua voz, em o nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos então nessa série em Gênesis
e nós estudamos no último domingo o versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Deus se revelou a Abrão, ainda chamado Abrão, e a partir do capítulo 17 nós teremos o seu nome modificado. E aqui diz o texto que, no verso 1, Deus se revela a um homem de quantos anos? 99 anos. E a sua esposa tinha 89. Um casal já idoso, que não tinha filhos e que aguardava de Deus uma promessa. Deus se revelou a eles, Deus disse que faria, e já fazia 13 anos que tinha passado alguns episódios, como o momento de Agar e Sara, todo aquele imbróglio onde Ismael nasce, e nós temos então o capítulo 17. Para alguns estudiosos, o capítulo 17 é um capítulo de uma profundidade singular no livro de Gênesis, porque vai apontar de maneira que não somente Abraão, mas toda a sua descendência, o que Deus chamou, o que Deus deseja do seu povo, e eles terão, além de tudo, um sinal. Então eu convido você a nós novamente olharmos o versículo 4. O versículo 4 diz assim: quanto a mim, lembrando que Deus estabeleceu uma aliança, e se temos uma aliança, nós temos então duas partes. Não tem como estabelecer uma aliança sozinho. Uma aliança pressupõe duas partes, e o texto diz: quanto a mim, esta é a aliança com você. Qual foi a primeira parte? A primeira parte que nós estudamos, e diz que Deus chamou Abraão para ser íntegro. Lembra disso? Ele deveria ser um homem que o coração e a mente dele fosse como o rei Davi, que além de ser um homem temente a Deus, nas suas faltas não escondia para debaixo do tapete. Se achegava e suplicava: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Senhor, suplico pelo teu favor sobre a minha vida. E Deus encontrou em Davi um coração íntegro. Era verdade o clamor de Davi. Era de fato real, diferente de Saul. Lembra que nós vimos? Saul sempre quando tinha oportunidade, esse empurrava para debaixo do tapete. Não tinha o coração aberto para o tratamento, muito menos para o arrependimento diante de Deus. E o texto diz que Abraão foi chamado pelo Deus, esse Deus todo-poderoso, esse Deus que se revela a Abraão e diz: ande na minha presença e seja íntegro. E agora é a parte de Deus. E a parte de Deus é a seguinte para Abraão: quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. E aqui algo novo acontece. Nós vamos ver que a aliança que Deus fez com Abraão é uma aliança única. Não é uma segunda aliança. Mas de onde Deus chamou Abraão e fez a sua aliança? Lá da região de Ur, dos caldeus, lembra? E ele disse assim, Deus, o Senhor, a Abraão: sai do meio da sua parentela. E vai para onde? Uma terra que eu lhe mostrarei, certo? E disse também em certo momento, aqui já nós estudamos: por meio de ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Mas agora Deus acrescenta algo que é a mesma aliança. Esse Deus de aliança, ele se revela por meio de momentos que na palavra, nas escrituras, nós podemos identificar que era passo a passo Deus revelando o seu plano, Deus revelando o seu projeto. Abraão não tinha todo o entendimento, Moisés não tinha todo o entendimento, mas Davi já tinha mais do que Moisés, do que Abraão. E assim até chegar na pessoa de Cristo Jesus, o plano de Deus, o Cristo enviado. Toda essa revelação da aliança de Deus, ela vai se dando passo a passo.
E agora nós temos a informação que Deus diz a Abraão, dizendo: você será pai. Não só serão abençoadas as nações, você será pai de nações. E olha que interessante, né? Se você lembrar, biologicamente, Abraão, pelo menos, rapidamente, você tem quantas nações dele? Pelo menos, né? Tem a descendência de Quetura também, né? Que ele é a esposa depois que Sara morre. Nós temos mais de 2, 3 descendências sanguíneas que Deus, quando enviou Isaac, o filho da promessa, Deus cumpre. Deus dá a Abraão o privilégio de ser pai de nações. E o texto vai apontar que esse Deus que chamou Abraão faz dele então um Deus que cumpre a sua palavra, e Abraão recebe o privilégio de ser um homem, um pai, que da sua semente agora possui muitas nações. E o versículo diz, o versículo 5, o seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, que aumentou só esse azinho aí, mas no hebraico, a palavra Abraão é pai de muitos, pai de muitos. E o texto diz: eu constituí pai de muitas nações. Vamos lembrar o que Deus fez na vida de Abraão? Deus chamou um homem frágil. Tem pessoas que acham assim, não, Abraão sempre foi perfeito. Não, Abraão foi um homem comum. Mas Deus chamou esse homem e disse: de você eu abençoarei todas as famílias, as nações agora, por meio de você. E o que Abraão fez? Lembra da passagem que nós já estudamos? Diz a palavra de Deus que Deus apontou as estrelas do céu. Deus disse assim: Abraão, eu farei de você um homem onde os seus filhos serão como as estrelas. E diz o texto bíblico que Abraão creu em Deus. E o restante? E isso lhe foi imputado. Ou seja, por meio da fé, agora, Deus inaugura de uma maneira maravilhosa essa aliança da graça. Por meio da fé, Abraão agora, ele está diante de Deus e crendo que Deus é poderoso para fazer e cumprir o que prometeu. E Paulo, o apóstolo Paulo, vai dizer: Abraão é o exemplo. A salvação que Abraão recebeu não foi pelos seus méritos, foi porque ele creu em Deus. E isso lhe foi imputado, ou seja, uma sentença foi declarada a partir do momento que crê na pessoa do Senhor Deus. A partir do momento que se crê pela fé, não pelos méritos próprios, mas pela fé, essa agora condição se estabeleceria não somente a Abraão, mas Abraão seria o pai da fé, e nós somos todos os seus filhos, porque também respondemos ao chamado de Deus, não pelos nossos méritos, mas pela fé. A partir de então, você começa a entender que Deus não estava pensando apenas em 3 nações vizinhas, que Abraão seria pai. Na realidade, Deus chamou Abraão, e nós temos aqui um princípio, que Abraão, por ser esse pai da fé, seria aquele que teria filhos de uma descendência que não é sanguínea, não é biológica, mas sim uma descendência espiritual. Aqueles que creriam e também creriam de todos os lugares, não somente em Israel. E ali nós temos em Abraão um homem que Deus o constitui pai de muitas nações. Caminhando, versículo 6, farei com que você seja extraordinariamente fecundo, de você farei surgir nações, e reis procederão de você.
Olha só a expressão da palavra de Deus que nós temos. De você farei surgir nações, farei de você fecundo. Quantos anos ele tinha? 99. Para revelar que o poder não estava nele, mas o poder era de Deus. Deus fez com que Abraão agora tivesse o seu nome modificado. Detalhe, Isaac ainda está para chegar. Nós veremos depois a chegada de Isaac. Mas para Deus ele já trata a questão de futuro, presente, passado, para ele é tudo resolvido. E Deus diz, farei de você pai de muitas nações. E agora temos mais uma revelação da aliança. Mais um detalhe dessa aliança única, mas que ela se revela progressivamente. Qual é o detalhe? Vamos ver o detalhe? Diz o texto, de você farei surgir nações. E diz mais, diz o quê? E reis procederão de você. É por isso que nós temos na palavra de Deus essa dádiva de poder estudar. Pobre de quem acha que conhece a palavra de Deus fazendo uma leitura, às vezes única da Bíblia. Ainda se gaba, né? Já li toda a Bíblia e nunca mais pegou ela. A palavra de Deus ela é muito profunda. Imagina uma escavação num local muito fértil, nem sei se essa palavra aqui utiliza, um local muito rico em pedras preciosas, minerais. Alguém vai lá e escava só uma vez? Enquanto não encontrar lá o lençol freático lá, eles não param, né? Por quê? Porque há muito tesouro para ser cavado. As Escrituras, ela é um tesouro de Deus, para que você crente, para que nós crentes, possamos mergulhar o nosso coração diariamente. Diz o texto, a palavra de Deus diz assim, que dele, de Abraão, teriam reis, e eles agora reinarão, porque reis governam, reis estão acima de uma condição serviçal. E lembrando que Abraão é um homem simples, um homem que foi enriquecendo materialmente, ele está numa região onde nós vamos ver que Deus revela que aquele local seria um território que ele daria, sim, mas até aqui nós temos uma abordagem interessante. Ele não tinha nem filhos legítimos de Sara, e muito menos imaginaria que teria reis da sua descendência. Mas lembrando um detalhe importante, isso se cumpre sobre a vida de Abraão? Vamos citar um rei famoso aí, que descende de Abraão? Pode citar vários, né? Saul, Davi, Salomão, todos reis, que Abraão estava longe de ver isso, e Deus havia já prometido. Mas, sobretudo, a palavra de Deus, ela é profunda. Hoje pela manhã nós estudamos, e quem de fato Deus está prometendo, são reis que governam por 40, 50 anos, e passa a dinastia para os filhos, e muitas vezes o pai era crente, temia Deus, e os filhos não queriam nem saber de Deus. É isso que Deus está prometendo apenas a Abraão? Se for somente isso, é pouco. Deus está prometendo a Abraão que da descendência de Abraão, mas uma descendência que não é sanguínea, uma descendência daqueles que creem pela fé. Ele teria muitos, milhares e milhares de descendentes que creriam na pessoa de Cristo e um dia reinarão com Cristo. Sabe por quanto tempo? Eternamente. Diz amém. Só se você não entendeu. Deus prometeu para Abraão dizendo, da sua semente, eu levantarei um grupo, eu levantarei uma multidão de pessoas que desfrutarão da minha doce companhia, e mais do que isso, estarão comigo eternamente reinando.
E olha, meu irmão e minha irmã, quando nós pensamos a respeito das aplicações para esta vida aqui, ela de fato é rasa. É por isso que eu tenho uma palavra para você nessa noite. Você veio no lugar certo. Porque aqui eu não vou orar para você. Posso até orar, né? Claro que eu posso. Mas eu não vou me preocupar em orar simplesmente por algumas questões, muitas vezes corriqueiras. Tem muitas orações que nós devemos fazer. Nós estamos orando pelo Nelson, né? Situação muito difícil de saúde. Orar pelo Marquinhos. Cadê o Marquinhos? Acabou o contrato lá, não acabou? Ai, precisa de trabalho. Orarmos para que Deus prepare o trabalho na área dele, um agrônomo jovem, não é fácil não. Às vezes a gente ora só por nós, não é assim? Orarmos uns pelos outros, sabermos as demandas. Mas aqui não vai ter uma promessa para você simplesmente encontrar respostas em questões materiais. Sabe por quê? Porque Deus pode dar para você essas questões, Deus pode responder, como não pode responder, mas o que mais importa é você entender quem você é por meio da fé na pessoa de Cristo Jesus. Porque se você entender isso, você pode estar passando uma barra, você pode estar vivendo um momento terrível e o seu coração está confiado naquele que reina e que um dia você reinará com ele. Promessa não é porque você é bom, não. Promessa não é porque você é a florzinha de Jesus, não. Promessa porque você foi eleito pelo Deus da graça. Deus levanta um homem comum, mas um homem que creu em Deus e coloca ele como pai, aquele que representa o pai de todos aqueles que creriam. Agora ele diz: eu farei de você, Abraão, agora com novo nome, Abraão, um pai de milhares e milhares que reinarão. A palavra de Deus continua: estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus... Vamos juntos, verso 7, para você lembrar que a gente está estudando dispositivo. Então você não pode viajar e nem fechar a Bíblia, certo? Então vamos lá, versículo 7, juntos, vamos lá, bem forte. Estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança para ser o seu Deus e o Deus da sua... Deus diz para Abraão: ô Abraão, a aliança que eu tenho não é uma benesse só para você. A aliança que eu estabeleço com você, Abraão, é para que você saiba que a partir de agora eu serei não somente o seu Deus, mas eu serei o Deus de toda a sua descendência. Para quem é pai agora, como eu sou, pai fresco, confesso. Pai de um mês, hein? Completos hoje, aleluia. Estamos vencendo, já vencemos no primeiro mês. Eu pensei que não passava de uma semana, ia todo mundo surtar e a menina voltar para o hospital. Louvado seja Deus, né? Agora que eu sou pai, eu posso dizer, a maior alegria de um pai, de uma mãe, é saber que ela crê no Senhor Jesus. E a dádiva que o Senhor traz a nós é promessa de Deus para se estender para a nossa semente. É uma dádiva. Você responde para alguém que dizer assim: a gente cria os filhos para o mundo. Aí você responde assim: ah, eu não penso assim, eu crio para a glória de Deus. Deus está dizendo, os crentes lá em Uberlândia confiarão que a sua descendência será abençoada, porque eu, o Senhor Abraão, eu abençoo você e toda a sua descendência, mas a descendência sanguínea, não, a descendência que pela fé confiaria nesse Deus poderoso, o Deus de Abraão. A palavra de Deus nos apresenta vários textos a respeito
desse povo da aliança, já que nós vamos ler alguns, mas eu quero destacar essa caminhada aqui no texto. Versículo 8: darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o seu Deus, serei o Deus deles, a sua descendência. Olha só o que Deus está prometendo para Israel, ou melhor, para Abraão e, claro, consequência, o povo de Israel. A descendência de Abraão possuiria uma terra. Abraão possuiu essa terra? Ele não. E olha só que interessante. Aqui nesse versículo nós temos algumas informações importantes. Há um grupo de pessoas que acham que a terra de Israel, aquela terra específica, é aqui já o grande benefício que Abraão receberia e a sua descendência. Mais uma vez eu repito, para mim é limitado estabelecer somente aquela região geográfica específica. E nós temos algo muito importante a compreender aqui. O autor aos Hebreus diz assim que Abraão não viu essa terra, não pisou nela, mas se alegrou com a cidade de Deus. O que Deus está prometendo a Abraão? Deus está prometendo uma terra simplesmente, onde nós vamos lá, um território não tão grande, mas vai colocar todo mundo lá dentro. Ou Deus está prometendo a Abraão uma Canaã, mas não uma Canaã comum não, é uma Canaã celestial, uma Canaã toda preparada para todos aqueles que seriam os descendentes de Abraão pela fé e que receberiam novo céu e nova terra. Eu repito, para ser crente, tem que pensar muito no céu. Se você ficar com o seu coração pensando muito nas coisas daqui, você não caminha com Jesus, não. Você caminha na religião. Você caminha com alguns planos seus. E possivelmente frustrado. Porque essa vida é só de frustração. Satisfaz uma coisa, enguiça, como diz o mineiro, outra. Resolve um lado, desarruma outro. É o cobertor curto. A vida nesta terra, o cobertor é curto. A relação da palavra de Deus nos apresenta que Deus agora chama Abraão e diz: eu darei a você e a sua descendência essa terra. Terra que nós sabemos muito bem que o povo de Israel, quando chegou em Canaã, desfrutou. Tinha cachos de uvas enormes, tinha tudo do bom e do melhor. O que aconteceu depois de alguns anos? Perderam a terra, deixaram de ter aquela terra por causa da desobediência e por causa da parte não cumprida na aliança que Deus tinha feito. Sobretudo, meus irmãos e minhas irmãs, esse Deus de aliança, Ele chama um povo a receber uma terra, mas é uma terra nova, um céu novo. Como diz lá em 1 Pedro, essas últimas coisas passarão, serão recriados novos céus e nova terra. Para quê? Para aqueles que andaram diante de Deus. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Andar na presença de Deus é credencial para receber novo céu e nova terra. O povo de Israel confiou que o Canaã tinha chegado. As uvas, olha como é que carregava lá, o cacho de uva, Marquinhos. Explica na agronomia. Põe uma vareta aqui, uma vara aqui, e segura do outro lado. 2, 3 homens para segurar cacho de uva. Tamanho da pitaia. Você já imaginou a cena? Passou poucos anos. Se perderam, acharam que a bênção era ter aquele desfrute material.
E o desfrute não estava na terra, o desfrute estava no céu. Eles perderam e tiraram os olhos de Deus, ao invés de colocar os olhos em Deus, colocaram os olhos nas coisas desta vida. Sabe o que aconteceu? Os povos vizinhos se infiltraram e levou o coração desse povo. Levou o coração de todos? Não. A palavra de Deus apresenta que o verdadeiro Israel de Deus sempre foi o remanescente, vocês não conhecem, remanescente fiel. Paulo vai tratar israelita não é simplesmente na carne, nós vamos ler daqui a pouco. Deus disse, façam a parte de vocês. E qual que é a parte de vocês? É pelos méritos? Não! Mas é pela entrega, dizendo, Senhor, não permita que o meu coração continue distante do Senhor. Não permita que os meus olhos se desviem do Senhor. E eu quero então afirmar, para receber o novo céu e nova terra, tem que caminhar com o coração prostrado diante do Senhor, dia e noite. Você pode ser quem for, começado na vida cristã hoje, a primeira coisa que Deus vai trazer no seu coração é um coração que se inclina diante dele e reconhece que ele é grande e que eu e você somos pequenos. A palavra de Deus nos chama a observarmos que esse amor de Deus sobre Abraão se estende para um povo chamado de igreja do Senhor, igreja de Deus, remanescente fiel, igreja que o Senhor chama para caminhar com ele. Verso 9 diz assim: Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Há o desafio aqui, né? O desafio era guardar não só agora, mas para as próximas gerações. E diz o texto, verso 10: esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Agora vamos lembrar, Deus sempre utilizou de símbolos externos. Qual foi o símbolo que Deus estabeleceu com Noé? Qual foi o símbolo que Deus deu a Noé, dizendo, nunca mais destruirei a terra com as águas? Símbolo dessa aliança. Nós temos outros símbolos, como o próprio Senhor Jesus, ele estabelece na sua ida com os discípulos, comemorar a Páscoa, e agora ele diz, aqui ele levanta o cálice, apresenta o pão, esta é a nova aliança, mas não é nova porque inventou uma nova agora, surgiu uma nova, não, é a mesma, só que de uma maneira agora, que nós vamos ver daqui a pouquinho, que se administra ela, sem os símbolos do Antigo Testamento, mas com a pessoa de Cristo cumprindo todos os símbolos na cruz do Calvário. Nós temos então um Deus que se revela agora a Abraão, dizendo, faça a circuncisão de todos os meninos, essa circuncisão será na carne, no prepúcio. Hoje a comparação é a cirurgia, hoje faz muito em criança, da fimose, o prepúcio. E o que vai ser feito? O que nós temos aqui, algumas implicações. O israelita não podia refazer. Depois que fez aquela marca, não tinha mais como voltar atrás. Eu lembro de umas coisas na hora que estou pregando, está vendo? É igual essa turma que faz tatuagem. Aí, pastor, você é a favor de tatuagem? Só contra, ué. O cara tatua um negócio lá, depois ele se arrepende, depois quer inventar um monte de frase em cima. Coisa feia danada, né? Você tem o braço tudo remendado assim, me perdoe, mas eu acho feio, tá bom?
Você faz lá aquele negócio, nunca mais eu vou mudar isso aqui, né? Passou uns 4, 5 anos, eita nós. Lá está ele querendo dar um jeito de apagar, o negócio é caro, escreve outra frase, vira aquela bagunça, né? Deus diz assim para Abraão: o sinal que eu tenho não será removido. Interessante que no segundo templo, quando era construído ali, de Zacarias até João Batista, no segundo templo, alguns judeus saíram da fé judaizante e tentaram, meio que forçadamente, tirar a marca. E não deu nada bom, viu? Deu ruim. Deu ruim. E Deus diz assim: essa marca é uma marca porque eu desejo que vocês saibam que é uma aliança perpétua. Perpétua. Outra marca, outro símbolo da aliança da circuncisão. O homem, o órgão reprodutor masculino, que estava agora consagrado. Como? Toda a descendência daquele homem receberia também essa graça de ser descendência de Abraão e descendente do Deus que estabeleceu uma aliança, um acordo, e a semente de todo homem crente no Senhor teria essa dádiva. Diz amém. Vocês ficam falando assim, vocês falam amém frouxo. Eu não era presbiteriano. Primeira vez que eu vi um menino ser batizado, daqui a pouco eu vou chegar, ser batizado na igreja presbiteriana, eu falei assim: nossa, que vontade de ter sido presbiteriano desde menino. Eu até brinco assim de vez em quando. Agora a Olívia Marquinhos é presbiteriana de primeira. Aleluia. Louvado seja Deus que eu recebi o evangelho. Me mergulharam num batistério, confesso. Mas louvado seja Deus, que disse para Abraão: Abraão, a sua descendência receberá uma marca, e essa marca será irremovível. O meu decreto é eterno. Mais do que isso, Abraão, a descendência de cada homem israelita, cada filho que será produzido da semente de um homem israelita, pertence a mim, Abraão. Um povo exclusivo de Deus. Sabe qual que é o nome desse povo? O nome do pai deles era Jacó. Foi transformado para... que bom que você sabe. Israel. Essa nação é formada, essa nação é conduzida por Deus. E Deus diz assim: eu tenho uma aliança com você, Abraão. Como vai ser? Tem um símbolo. Pega e faz sobre todo homem. Tem detalhes. Verso 12, vamos lá? O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Todo menino, ou seja, nasceu menino, faz parte do povo de Israel, circuncisão. Mas tem mais notícia boa. Olha só, versículo 12. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer o quê? Estrangeiro, que não for da sua. O que Deus está dizendo para Abraão? É para todo mundo ficar com dores. É para todo mundo ficar lá, prostrado. Não. Nós temos que ver a aliança da graça como um presente de Deus sobre o seu povo. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, lembra que eu disse que em ti eu abençoaria todas as nações, eu abençoaria todas as famílias da terra. Saiba de uma coisa, Abraão: para pertencer a esse grupo, não é por questão sanguínea, não é cor de pele, é todos aqueles, inclusive estrangeiros, que confiar que eu sou o Deus de Abraão, o Deus que criou os céus e a terra, eles entrarão também em aliança comigo. A aliança se estendeu para os estrangeiros.
Vou traduzir para o Novo Testamento para você. A aliança se estendeu aos gentios, lá em Abraão, quando ele disse, se você estiver no meio do seu... Abraão tinha só uma família com ele? Abraão tinha um clã. Desde que Abraão sai de Ur, desde o momento que ele vence aquela batalha contra os exércitos que queriam prender Ló, desde o momento que Abraão sai do Egito, a caminhada de Abraão, segundo estudiosos, quando chega aqui, Abraão já tem aproximadamente de 300 a 500 pessoas que formam o seu clã. Ele tinha muita gente à sua volta. E diz o texto bíblico que Abraão levantava altar ao Senhor, o Deus Yahvé, o Deus invisível. Tem uma notícia para você. Havia muita gente no meio do clã de Abraão que não era israelita de sangue, mas que aprendeu e conheceu o Deus de Abraão e passou a buscá-lo, a adorá-lo, a servi-lo e tiveram um encontro verdadeiro com esse Deus. Quando nós olhamos o Novo Testamento, nós temos que lembrar que a revelação que nós temos lá já foi toda trazida a nós para compreendermos de maneira plena o plano de Deus por meio de Cristo. Mas aqui nós temos esse Deus, como é que chama? Aquela palavra, ele não é de segregação. Ele não é um Deus que escolhe porque esse povo tem algo diferente. Olha só a cor da pele. Olha só a inteligência. Não. E diz o texto. A minha aliança, versículo 13. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês. Será aliança perpétua. E olha só o que Deus diz então. Uma aliança perpétua. Mas Deus estava tratando a respeito de uma marca no corpo. As mulheres, naquele contexto do Antigo Testamento, elas eram omitidas. Ela pertencia ao povo de Deus por causa do pai ou por causa do marido. Elas nem são citadas. Era cultura da época, vigente. Deus queria simplesmente fazer um grupo de pessoas que tem a circuncisão como marca, então esse grupo que tem essa marca na carne é o povo de Deus? Será que é só isso? Não. Abra comigo a sua Bíblia aí, em Deuteronômio, capítulo 10, verso 16. Deuteronômio 10. Quem escreveu Gênesis? Moisés. Esse mesmo Moisés diz assim, e foi ele, Moisés, que relatou essa história aqui do capítulo 17. Ele diz lá em Deuteronômio, ao povo de Israel, portanto, quando vocês vão fazer a circuncisão, já estão acostumados, né? Até a mãe já faz, o pai já faz, não precisa de médico, de enfermeiro. Está todo mundo acostumado já em Israel. Aí Moisés diz assim, portanto, circuncidem o quê? O coração de vocês e deixem de ser teimosos. A circuncisão foi estabelecida por Deus como símbolo, mas não um símbolo apenas na carne, ele é símbolo de um novo nascimento, de ser alguém que teve os olhos abertos e que o poder de Deus trocou o coração dele endurecido por alguém agora que crê em Deus, e ele diz agora, essa circuncisão na minha carne é reflexo da alegria que eu possuo em servir esse Deus de Israel. Abra comigo aí a sua Bíblia, Jeremias 4:4 também. Jeremias 4:4, eu vou ler. Deixem-se circuncidar para o Senhor.
circuncidem o seu coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo. Qual foi o problema que aconteceu com a nação de Israel? Eles diziam: nós já temos a circuncisão, nós temos a marca do povo de Deus. E a partir desse momento, onde eles esquecem que a circuncisão, na verdade, reflete o que aconteceu na alma, no coração, eles começaram a se perder. Começaram a se perder tanto, que Deus vai ter que levantar o maior de todos os teólogos. Abra lá a sua Bíblia, aqui na tela para ser mais rápido. Gálatas capítulo 6, verso 15. Olha lá aqui que o apóstolo Paulo vai ter que combater e ensinar. Paulo era o quê? Antes de ser cristão, ele era o quê? Perseguidor judeu, rabino. Ele conhecia tudo da doutrina israelita. Olha o que ele diz: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão. Porque tinha um grupo disputando. Nós que somos o povo de Deus. Aí, Odivan, era assim, ó. Vocês aí, não. Vocês não fizeram o símbolo, o sinal. Vocês não possuem? Então, vocês não são os crentes, não. Nós que temos a marca no corpo, que somos o povo de Deus. Paulo levanta e diz assim: nem é circuncisão, nem é incircuncisão. Isso tudo é símbolo. Símbolo do quê? De alguém, de fato, o que importa é alguém que nasceu de novo para o Senhor. Irmãos, eu sei que hoje tem muita gente visitando. Eu sempre digo: ô Débora, faz uma média uma hora. Pega uma planilha. Se os membros dessa igreja vier, Roberto, não cabe na igreja. Porque é o povo domingueiro também, vou te falar, viu? Não pode ver um friozinho, né, Débora? Viu, Roberto? Meu Deus. Então, eu estou vendo vários rostinhos que vão muitos novos. Mas eu tenho que dizer isso, viu, irmãos? Se é a primeira vez que você está aqui hoje, não é pessoal não, viu? Mas a coisa mais fácil que tem é ser religioso. A religião é boa, gente. Religião a gente educa os filhos. Religião a gente aprende a ter amizade com gente boa. Religião a gente inclusive encontra casamentos. Religião a gente consegue estender amizades. Gente que come na nossa casa, que a gente come na casa deles. Mas religião é apenas religião. O chamado de Deus sobre as nossas vidas não é para símbolos apenas. Nós vamos falar de símbolo que agora tem no Novo Testamento. Nós devemos participar desses símbolos. Mas nós devemos entender que o chamado de Deus para Abraão foi: Abraão, seja íntegro, ou seja inteiro na minha presença. E se alguém quer agradar a Deus, não é para ser perfeito, porque você não vai ser. Eu sei que você já é, e eu também sou, um miserável pecador. Mas o convite de Deus é: ande com o seu coração sincero diante de Deus, clamando: Senhor, ajude-me a te amar, ajude-me, Senhor, a ter um coração sensível à tua voz. É isso, cadê o texto? É isso que representa ser nova criatura. Não é ser ET não, gente. Nova criatura, nascido da natureza de Deus. Você continua sendo o mesmo, externamente. Não tem alguns casos que até muda também, né? Tem hora que é bom, né? Mas são poucos casos assim. A verdadeira mudança, e mais desejosa, é que acontece lá dentro no nosso íntimo, onde nós éramos indiferentes à palavra de Deus, Juscelia, e agora a gente encontra alegria e prazer. Quero caminhar para terminar. Diz o texto. Tem Colossenses 2,11. Também não li, né? Para nós terminarmos e caminharmos aí para o final. Colossenses 2,11. Nele também vocês foram circuncidados. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne,
que é a circuncisão de Cristo. Os judeus estavam se gabando, eles enfrentavam até Paulo, dizendo assim: quem você é? Eles enfrentavam Jesus. Nós somos os filhos de Abraão, nós temos a marca no nosso corpo. Quem você é, Nazareno? E Jesus traz algo que eles não conheciam. Jesus traz uma circuncisão que não é feita apenas no exterior. Ela é, na verdade, uma remoção dessa natureza que nós temos, que controla o nosso viver, que ela sempre pende para o pecado, ela sempre pende para o mal. E a partir de Cristo, nós podemos dizer não a você, velha natureza pecaminosa. A partir de Cristo na sua vida, você pode dizer: eu já fui escravo muitos anos disso, mas Cristo me libertou. E agora o viver que tenho na carne, vivo pelo Filho de Deus, que o quê? Me amou e se entregou por mim na cruz do Calvário. Convido você, a todo dia da sua vida, lembrar: Cristo Jesus fez uma obra na minha vida para mudar a minha, vou falar a palavra do português, afeições é uma palavra muito teológica, muito distante. Deus deseja transformar diariamente a nossa paixão, tirando os nossos olhos deste mundo e colocando na beleza e glória de Cristo Jesus. Quero terminar com a última parte a respeito da circuncisão. Nós, irmãos, temos esses símbolos transformados a partir da pessoa de Cristo. Quais eram os símbolos no Antigo Testamento? Nós temos a circuncisão, nós temos o sábado e nós temos a Páscoa. 3 símbolos. Circuncisão. Nós temos então agora Jesus dizendo aos discípulos: vão e circuncidem todo mundo. É assim que ele disse? O que ele disse? Vão e façam o quê? Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizem todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados. Jesus estabelece que agora essa mesma aliança lá em Abraão continua em Jesus, só que muda os símbolos, muda a maneira de administrar. Nós não teremos mais a circuncisão, mas nós teremos agora o batismo. Nós temos então a circuncisão, o domingo. O domingo foi substituído pelo dia do Senhor. Foi o dia que o Senhor Jesus ressurgiu dos mortos. Nós agora não somos mais aqueles presos ao sábado, achando o sábado é o nosso descanso, o dia da semana é o nosso descanso. Não, o nosso descanso é o Jesus ressurreto, que um dia trará a nós plena satisfação e também descanso eterno. Por isso que você vem no domingo. Você vem para celebrar Jesus Cristo. Você não vem para ficar à toa no domingo. Você vem para lembrar: um dia nós não teremos que pensar na segunda-feira. Porque em Cristo Jesus eu desfrutarei desse descanso eterno. E também, por último, a Páscoa. Jesus diz: esta é a nova aliança que estabeleço com vocês. Jesus não disse para os discípulos: continue praticando a Páscoa. Jesus pegou o cálice, pegou o pão e disse: essa é a nova aliança. Lembrando, a mesma aliança em Abraão, mas agora a nova forma de administrá-la. Não mais com circuncisão, não mais guardando o sábado, não mais praticando a Páscoa, mas agora celebrando a ceia do Senhor. Que privilégio fazer parte do corpo de Cristo e celebrar por meio do seu sangue na cruz do Calvário e por meio do seu corpo entregue por nós, e nós pela fé nos apropriamos dessa obra maravilhosa.
Lembrando que a Páscoa eles colocavam sinal de sangue aonde? Lá no Egito. Pintou lá o umbral da porta com uma esponja, o anjo passou para destruir e pulava a casa do quem? Dos que tinham o símbolo na porta da casa. O sangue do Cordeiro foi derramado na cruz do Calvário para todos aqueles que pela fé creem que o sangue de Jesus, o justo morrendo pelo injusto, é suficiente para salvar você de todo o seu pecado, de todo o nosso pecado, de toda acusação contra nós. Você crê nisso? Então participe. Participe do batismo. Participe do dia do Senhor. Eu disse domingo passado, a Gisele falou assim, você foi duro, hein? Eu falei assim, tem hora que tem que ser. Tem hora que tem que ser. Porque a turma é difícil. A turma responde, mas devagarinho, devagarinho, devagarinho. E se quem me conhece no dia a dia, quinta-feira, estava pensando depois, Leonardo, é tão bom encontrar crente, né? A gente foi lá, quinta-feira, lá no Hernandes, na Sabiazinho. Depois, no final, deu tempo até fazer piadinha e brincar lá entre nós. Estava pensando naquilo lá. Falei assim, ó, se a gente vivesse a vida cristã assim, tão gostosa, né? É bom dar risada, é bom brincar. Crente não foi chamado para ser um bicudo, não, azedo, azedume. Não! Deus nos chamou para ser sal da terra, luz do mundo. Só que tem um detalhe. Sabe por que não dá para viver de gracinha? Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. É dia e noite com a nossa consciência. Senhor, a obra do Senhor na cruz não foi em vão. Não foi em vão pela minha vida. Eu preciso honrar o teu nome. Eu preciso viver toda a minha vida para o Senhor. Porque senão eu estou sendo negligente diante da tua obra. Aí não dá para ficar, né, de gracinha todo. Gente mais séria do que gracinha. Mas a dádiva de Deus é uma bênção ter irmãos, a comunidade. E tem hora que a gente tem que puxar a orelha também, claro. Diz o texto da palavra de Deus. Os meninos que eram circuncidados, de 8 dias, todos eles falavam a pública profissão de fé, conheciam a confissão de Westminster e respondiam o breve catecismo. Amém? Não, misericórdia. Menino de 8 dias que fizer isso, pode pegar ele e levar para a NASA, né? Uai, o texto está aqui. O menino que tem 8 dias será circuncidado. E eu quero terminar. Irmãos, nós entendemos, porque somos reformados. Se você está chegando no nosso meio, tem muita gente, né? Você veio de outros lugares. Vocês vieram porque vocês ouviram o Hernandes, né? Aí vocês ouviram o Paulo Júnior, ouviram Augusto Nicodemo. Depois tem que orar pelo pecador aqui, Marquinhos. Entendeu? Você chega chegando, achando que todo mundo é Hernandes, todo mundo é Paulo Júnior, todo mundo é Hernandes. Aí fica frustrado. Você ora e fala assim, Senhor, eu não vou ficar pulando de galho em galho. Eu vou amar essa igreja, amar esse povo, e eu creio que o Senhor vai me dar também gente que vai me amar aqui. Se nós pregamos a palavra e ela for a palavra de Deus, fiel, e as doutrinas fiéis, se você tem um grupo de pessoas que você está comungando, aqui pode ser a sua igreja sim, tá bom? Mas diz aqui que o menino era circuncidado com 8 dias. Nós temos o batismo, a substituição da circuncisão. Jesus enviou a batizar. E mais, se você já confia e crê que Jesus Cristo é Senhor da sua vida, passe pelo batismo. Esse é um símbolo, mas é algo que aponta que houve na sua vida um novo nascimento. Você deve fazer parte. Para fazer parte da igreja, comunidade da fé, você participa pelo batismo. E nós batizamos os nossos meninos. Eu estou doidinho para batizar a minha menina Cândida. Pai de menina, que benção, depois de ter 3 irmãos masculinos, né, meninos, estou todo babão. E a Gisele está lá,
Domingo que vem, não, espera, vai chegar, está ansiosa mais que tudo. E nós vamos batizá-la. E aí você que está chegando vai falar assim, mas como é que pode batizar a menina se ela não entende o que está acontecendo? Se ela não sabe do que está acontecendo? Eu pergunto para você, os filhos de Abraão, Isaac, entendeu alguma coisa quando foi circuncidado no 8º dia? Não! Mas pela fé de Abraão, ele creu dizendo, a minha descendência, Deus tem uma aliança perpétua, e essa aliança é uma descendência espiritual, os meus filhos são herança do Senhor, e eu creio que eles fazem parte desse grupo. Aí você fica sentado, negligente, não faz culto doméstico, falta nos domingos, nem vem na escola bíblica, nem sabe o que é isso. E cria os filhos. Sabe o que você é? Não é presbiteriano, não. Você é um negligente. Deus chamou pais que assumem o batismo, dizendo assim, Senhor, capacita-me a criar a minha filha e o meu filho no temor do Senhor. Ajude-me a ser um exemplo na vida dela. Cadê os líderes? Tem uma atividade na igreja? Louvor, diácono, presbítero, pastor. Nós temos que apresentar para nossas descendências, nossos filhos, que nós amamos o Senhor de todo o nosso coração e que a nossa função na igreja é um privilégio e não um peso. Porque senão você vai ensinar um filho a ter raiva da igreja. E dizer assim, né, como diz aquela menina, eu queria o pai que está lá na igreja, não esse pai aqui em casa. Olha que responsabilidade. Deus estabelece essa circuncisão, dizendo, esses são a descendência tua, Abraão, e eles estarão debaixo dessa aliança. E nós então entendemos, a nossa descendência, ela é herança do Senhor. Ela não recebe a fé aqui no batismo, não. Ela apenas é apresentada e batizada como parte do povo de Deus. Quando ela tiver a sua idade adulta, é o caso da Isabel agora, que está se preparando para a sua pública profissão de fé. Ela terá que vir aqui, depois de ser avaliada pelo conselho, se ela tem condições de fazer isso, e chegar aqui na frente e dizer, eu de fato creio em Jesus Cristo, e o batismo que os meus pais se estabeleceu diante de Deus sobre a minha vida, tem todo o valor, porque eu sou rendida a Ele. Entende isso? É um processo. E essa é uma dádiva de nós, presbiterianos. Eu quero orar com você, mas nessa noite, eu gostaria que você lembrasse. Fique em pé no seu lugar, e eu quero terminar com esses 3 aspectos. Quais são? Deus chamou um povo de todas as raças. Deus chamou um grupo de pessoas com todo o histórico. Qual que é o seu histórico? Qual que é as suas dificuldades? Ah, pastor, eu nasci numa família toda complicada. Ah, pastor, eu quebrei a cara demais nessa vida. O chamado de Deus nunca foi para gente perfeita e com histórico perfeito. Esse Deus da aliança é o Deus que convida pessoas quebradas para fazer dele alguém novo, alguém nova, para que a glória não seja sua, mas dele. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua caminhada? Hoje pode ser um grande dia, uma oportunidade de você entregar sua vida a Cristo Jesus. Dizendo, Senhor, obrigado, porque eu tenho o Senhor para me socorrer. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não me trata segundo tudo aquilo que eu já fiz. Senhor, obrigado, que não é por causa do meu conhecimento profundo da Tua palavra que o Senhor me alcança. A palavra de Deus nos apresenta que aqueles que se arrependem diante do Senhor, Jesus disse, ide, pregai o evangelho a todas as nações. Chegou a Uberlândia. Olha que privilégio. Ele já sabia que no final de novembro, em 2023,
eu e você, pecadores, estaríamos aqui ouvindo da palavra de Deus?